O empresário Sérgio Zuar, proprietário da empresa Transiratiense, se reuniu na tarde de hoje com representantes da Prefeitura Municipal e o prefeito Emiliano Gomes para explicar a situação da empresa Transiratiense. Ele tem a expectativa de que o transporte retorne na próxima segunda-feira, assim que ele conseguir negociar com os funcionários o pagamento dos salários atrasados. Prefeito, o senhor falou ontem a respeito da questão de uma possibilidade de uma parceria público-privada, né, no caso da empresa entrar numa licitação, numa futura licitação, né, para a concorrência do transporte público. Há essa possibilidade, de fato, se houver essa licitação, é isso, prefeito? Veja, quero cumprimentar o Paulo Sava, a todos da Rádio Najuá. A parceria público-privada ela se dá em alguns modelos que a gente está estudando. A situação que nós temos aqui é um ataque, né, um termo de ajuste de conduta. O que nós temos que fazer para chegar num momento que é o processo licitatório? Nós precisamos cumprir algumas etapas, que é, primeiro, finalizar o plano de mobilidade urbana, que foi startado em 2021 e não foi finalizado a contento. Então, demorou 3 anos aí para ser finalizado, é um processo que nós internamente dentro da gestão temos que fazer e, na sequência, abrir o processo licitatório para uma nova concorrência. Com relação à questão da parceria público-privada, entra em alguns modelos que você tem no estado do Paraná, no Brasil, que é através do Vale Transporte, em parceria com as empresas, destinado a um fundo específico, criado pela prefeitura, e aí a gestão desse fundo como subsídio do transporte. A gente, enquanto gestão, quero tranquilizar aqui toda a comunidade que o nosso objetivo é e sempre foi garantir, né, o transporte, assim como rege a lei. Evidente que essa situação vai ser explanada melhor pelo Dr. Renato e também pelo proprietário da empresa, uma situação nova, né, começo de mandato, 29 dias agora, e para nós é uma situação que nós precisamos de fato de uma resposta imediata, que nós estamos já em conversa, estreitando esse caminho para que a população tenha uma resposta mais efetiva de momento. Aí num futuro próximo, que é o que nós estamos projetando, é justamente isso, olhar para o futuro onde haja a continuidade do transporte e, acima de tudo, a gestão possa interceder legalmente no incentivo e na busca de recursos para poder subsidiar a empresa. Então, esse é o nosso papel enquanto gestão, mas tranquilizar as pessoas que também não existe aqui uma disputa, um cabo de guerra de forma alguma. Nós estamos mais interessados disso tudo é a comunidade e é por isso que nós estamos aqui, para esclarecer, justamente para ponderar algumas questões relativas a uma questão que não é de hoje, né, por mais que esteja acontecendo hoje, mas uma questão que vem acontecendo há muito tempo, há muitos anos. Então, evidente que o nosso desejo é deixar muito claro tudo isso e, ao mesmo tempo, trabalhar para que essa solução com relação ao transporte público seja dada o mais breve possível. Esse plano de mobilidade urbana seria a médio ou longo prazo. A curto prazo, tem alguma definição já com a empresa? O que pode ser feito? Olha, aí respondendo pela empresa, acredito que só a empresa pode fazer essa resposta. Mas o município não teria nenhuma condição a nossa vontade de intervir seria na ajuda de subsídio para a empresa, para que ela possa se restabelecer, enfim, prestar o serviço. Porém, infelizmente, nesse momento nós não temos condição legal de fazer esse momento. Com relação ao plano, o plano ele cedeu, pelo contrato, isso era 30 dias para finalizar o plano de mobilidade e levou 3 anos. Então, o que nós vamos fazer? Uma contratação emergencial para fazer uma revisão desse plano e criar um novo plano, né? Isso dentro do prazo de 1 mês. Nós estamos tabelando com algumas empresas para ver quem pode entregar esse documento e que de fato cumpra com as normas de acordo com aquilo que a gente espera e quer. E na sequência, de fato, com esse plano em mãos, a gente ter um processo licitatório legal. Sérgio, se você puder responder para a gente, por que se deu essa greve, né, para a população que está assistindo ela poder entender também essa situação? Boa tarde a todos. A greve se deu pela dificuldade da empresa de cumprir com seus compromissos trabalhistas. A empresa não conseguiu recursos para pagar o 13º dos funcionários, bem como o salário do mês de dezembro, que deveria ser pago dia 5 de janeiro. E também o vale alimentação, que nós não conseguimos pagar devido às dificuldades financeiras que a empresa está enfrentando.
essa dificuldade financeira é relacionada ao valor da passagem que é cobrada hoje? Também relacionada ao valor da passagem, que ele está completamente defasado. Eu tenho aqui em minhas mãos uma planilha de custo, ela segue o padrão do Ministério dos Transportes, né? E eu trabalhei nela hoje, atualizei os dados. A tarifa final que deveria ser cobrada era de R$8. Seria de R$8 para a empresa poder operar o sistema obtendo lucros. Teria que ser de R$8. Sérgio, um outro pedido que foi feito também, até no ano, você me apresentou isso, né, feito dos pedidos, né, de aumento de passagem do ano passado, dava um valor de R$6,35. Hoje, com esse valor, se fosse, né, fato esse valor de R$6,35, a empresa teria a condição de sobreviver? Continuariam as dificuldades com esse valor. Continuariam as dificuldades. Amenizaria um pouco, mas ainda continuariam as dificuldades. Sérgio, outra coisa que também, né, a gente conversou quando a Folha esteve presente lá no Transiratiense foi em relação a uma lei, né, que foi sancionada em 2018 que isentou os idosos da passagem acima de 60 anos. E isso você me relatou que foi algo também crucial aí para que as dívidas começassem a acumular. Se você pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso? Sim, eu falei para você errado, não é 2018. Na hora eu não me lembrei. Depois eu fui pesquisar, eu vi que é 2019, certo? Então foi a partir desta lei, nós passamos a ter dificuldade financeira devido à queda de receita provocada por cerca de 5 mil pessoas que deixaram de pagar passagem por mês. É um valor bem considerável e gerando para nós uma queda de receita no valor de R$25 mil por mês. E isso fez a empresa entrar em dificuldades, né? Tivemos várias conversas com a atual administração, mas não houve vontade política de resolver o caso, certo? De revogar essa lei ou, né, pelo menos prover um meio de se custear essa queda de receita que nós tivemos. Isso foi com a administração anterior, né? Isso, a administração anterior, sim. Certo. E dentro desse perfil, então, eu até para o Emiliano também, né, se há uma possibilidade, por exemplo, de se revogar essa lei hoje, porque a legislação nacional dá essa abertura, né, que seria obrigatório, né, o oferecimento dessas passagens, né, no caso, né, para idosos acima de 65 anos. Porém, tem essa abertura na legislação, né, que cabe aos municípios decidir se abrem ou não essa precedente para os idosos acima de 60. Você já estuda essa possibilidade de se revogar essa lei, Emiliano? Veja, olha, da nossa parte, eu acredito que o plano de mobilidade urbana ele vai desenhar muito tecnicamente e pautar as nossas ações. Evidente que quando se há uma lei, quando se há um decreto, você retroagir acaba sendo um retrocesso, né? Porque isso já existe. Nós temos que pensar diferente. Eu penso que nós temos que pensar grande, assim como outros municípios já estão dando uma solução muito exata, muito certeira para o transporte público. A gente falou isso por muito tempo, então chegou o momento, né? A gente sempre fala que toda crise, toda greve e situações semelhantes, há oportunidades, né? Há luz. Então nós precisamos elucidar isso. E a gente está aqui hoje, né, fazendo esse papel diplomático, conversando, porque é nosso interesse, né, que a empresa continue, que a empresa cresça, que a empresa de fato possa proporcionar o melhor transporte para a população e de fato com uma tarifa menor, quem sabe a metade na sequência aí por diante. Então assim, existem estudos, existem possibilidades, nós precisamos, evidente, tecnicamente, que é uma recomendação, o pessoal pergunta, poxa, mas por que o plano de mobilidade? Está no TAC, né, no termo de ajuste de conduta, e é uma recomendação do Ministério Público também, o plano de mobilidade urbana. E nesse sentido, a gente está um pouquinho atrasado. Agora é a hora de a gente dar uns 2, 3 passos à frente, retomar o plano
e aí na sequência a gente esculpir o melhor modelo para Irati, né? O plano ele vai nortear, vai direcionar tudo isso, mas com relação à regressão no sentido dos 65 para os 60, eu acredito que agora seria uma situação delicada. O mais ideal é a gente acelerar o processo interno administrativo, na sequência, se der tudo certo, quem sabe até a Transiratiense possa até vencer o processo licitatório ou, enfim, outras empresas que virão, mas acredito muito no potencial da Transiratiense. É uma empresa histórica no nosso município, tem mais de 40 anos, porque quando a empresa de transporte ela vai bem, ela tem condição, ela tem possibilidade de investir nos ônibus, de investir na frota, de aumentar o número de linhas. Então, é evidente que o que a gente quer é que o transporte se reestruture, né, e a gente possa dar continuidade nesse serviço tão essencial para a nossa comunidade. Doutor Renato, juridicamente, quais são as medidas aí que estão sendo tomadas para essa questão, né, da paralisação dos funcionários? Veja, a empresa tem tomado algumas iniciativas visando liquidar o passivo e, mediante ajuste com o sindicato, retomar as atividades. Isso com máxima brevidade. Eu creio que um dos principais objetivos dessa coletiva hoje era justamente demonstrar esse interesse da empresa em voltar à atividade com máxima rapidez, ao mesmo tempo demonstrar que está existindo uma conversa entre iniciativa privada e poder público. Nosso desejo é que a passagem diminua, né? Nós vamos trabalhar para diminuir, nós não vamos trabalhar para aumentar. Mas como diminuir sem que a empresa, para que a empresa possa continuar oferecendo transporte de qualidade? É exatamente aí onde a gente entra. Então a nossa gestão com relação a isso, bem como o Dr. Renato comentou, né, previamente já há uma conversa com relação à questão da continuidade para a próxima semana, decorrência, até tem que parabenizar o Sérgio justamente por conta de estar buscando resolver uma situação pública, trazendo uma situação muito pessoal, né, para resolver, e é uma questão, enfim, da empresa, mas está se predispondo para que realmente não afete o serviço público. Isso é nobre, né? Mas nesse sentido a gente quer fazer o quê? Diminuir a passagem, nós não queremos aumentar a passagem. Se depender de mim, nós não vamos aumentar a passagem, nós vamos diminuir a passagem. Então, meu compromisso agora é justamente passar por esse processo licitatório o mais breve possível e a gente implementar esse modelo onde a gente possa subsidiar. E aí outros modelos com fundo para poder garantir que a empresa ela possa, além de estar oferecendo a passagem, mas que possa também diminuir a passagem, quem sabe pela metade, né? Então, como o Sérgio falou, seria R$8 para poder a passagem tá bom. Então, ok, vamos cobrar 4 da comunidade, certo? Esses outros 4 a gente vai buscar fundo e o município vai investir para diminuir 50% da tarifa. Esse é o meu compromisso com o prefeito e eu vou fazer isso. Agora, nós precisamos detalhar exatamente com o plano de mobilidade de que forma que nós vamos proceder com relação à questão da diminuição. Como eu falei anteriormente, Jeff, para você, pode ser que no primeiro ano seja 10% de desconto, pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser 50% de imediato. O plano de mobilidade vai nos nortear. Mas nesse momento eu tenho certeza que, dado-se a continuidade resolvendo a situação emergencial, que é o que a população clama, na sequência a gente acelerar o passo aqui, né, início de gestão, nós vamos fazer o maior esforço para poder pegar os melhores modelos e implementar Irati, resolver essa situação de uma vez por todas. Esse é o compromisso, né? É uma situação já que vem de fato perdurando, mas nós queremos ajudar, queremos que se der tudo certo, quem sabe a empresa se reestruturar nesse sentido, com um respeito enorme que todos temos aí pelo histórico, pelos familiares que conceberam a empresa, enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. E a gente tem que pensar junto, e a gente não está medindo esforço para pensar junto e principalmente se predispondo a esclarecer para a comunidade a nossa boa vontade, a nossa boa diplomacia de construir isso em conjunto, que é o mais interessante e é o que resolve o problema para todos. Emiliano, esse fato ele vai gerar, como você falou, um gatilho para resolver outras situações. Implantar gratuitamente
gratuidade de transporte sábado, melhorar a estrutura de ponto de ônibus, melhorar a frota, está na visão de vocês no avanço do transporte coletivo? Com certeza. Veja, o transporte coletivo vem de encontro a várias situações. Por exemplo, a questão do sábado sendo gratuito, os pontos de ônibus, na melhoria de maneira geral. Então, é evidente que o principal problema é a continuidade de uma empresa que dê condição para a população, e o segundo é a gente diminuir a tarifa. E em terceiro plano, é evidente que vem na sequência a reestruturação dos pontos de ônibus, enfim, toda essa logística que é necessário para que a empresa e quem utiliza o modal possa usufruir da melhor maneira possível. Deixa eu só pegar um ponto aqui, né, também com o Sérgio, com o doutor Renato, na questão das conversas, né, que vocês vêm tendo com o sindicato, né, que representa a categoria. Como é que estão essas conversações aí? Bom, conversa com o sindicato é sempre difícil, né? Eles são muito intransigentes, são bem difíceis, mas elas têm que acontecer, né? E elas vão acontecer para que se resolva o problema. Eu gostaria apenas de fazer um comentário no que o Jefferson falou sobre prejuízo político por aumento de passagem. Tá? Quem começou a pintar esse pavão foi o Odilon, quando na sua gestão. Antes dele não se falava nisso, de prejuízo político por dar um aumento de passagem. A empresa ela está operando o sistema desde 1973. Certo? A minha família adquiriu ela em 1985, ou seja, 40 anos atrás, e passou na administração de diversos prefeitos. E nenhum deles, anteriormente ao Odilon, nenhum deles falou em prejuízo político por dar um aumento de passagem. Isso está sendo supervalorizado, certo? Pela experiência que a gente tem, isso não dá um prejuízo político assim tão grande como se pensa. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação até para dizer como que está a frota hoje. Tá, nós fizemos algumas melhorias na frota. A gente tínhamos alguns ônibus que estavam sendo usados no transporte de Irati já há algum tempo. E esses ônibus, eles foram vendidos, certo? Eles foram vendidos, eles não mais compõem a frota. Eu tinha alguns ônibus que nós adquirimos eles novos, 0 km, que estavam trabalhando, transportando passageiros para Yazaki. E como nós paramos com esse contrato com a Yazaki, eu peguei esses ônibus e coloquei eles para transportar os passageiros do transporte público de Irati. Então, eles são ônibus que não tem quilometragem muito alta, certo? Eles são ônibus que eles estão com uma qualidade boa. Precisa dar uma melhoradinha na aparência deles, decorrente esse tempo de dificuldade que a gente está enfrentando, que não sobra dinheiro para estar pintando ônibus. Mas pelo menos da parte mecânica a gente tem procurado cuidar bem deles, a parte interna também, né, para os passageiros poder ter um conforto, né? Até qualquer um de vocês que quiserem ir lá dar uma olhada nos ônibus, as portas da empresa estão abertas para que vocês cheguem lá e dê uma olhada para ver o que nós estamos oferecendo para a população de Irati. É importante esclarecer que não há uma concessão em curso, há uma permissão que já tem mais de 3 décadas e isso realmente limita um pouco nossa atuação. A ideia de uma contratação emergencial, eu tenho dito que assim, em momentos de crise, decisões precipitadas, elas podem ter impactos que vão durar por muito tempo. Então, é tentador a gente tomar uma decisão precipitada. Algumas sugestões aqui foram faladas, aumento de passagem, aumento da idade de isenção, mas assim, essas decisões, eu penso que a gente precisa tomar decisões com cautela, por isso que a ideia do estudo é tão importante, um estudo que realmente leve em conta, né, as necessidades do iratiense, as necessidades e potencialidades de qualquer empresa. Existe uma limitação também, que é inegável, de possíveis empresas para contratação emergencial. A contratação emergencial é prevista em lei. Torná-la uma realidade não é tão simples. Então, houve uma conversa com o Ministério Público, vamos lembrar que existe um termo de ajustamento de conduta em curso, de modo que essa decisão
ela é uma decisão discricionária do Executivo, mas que ela também conta com o diálogo, né, desse órgão essencial à Justiça, que é o Ministério Público, e se direcionou, né, a possibilidade em que pese todas as dificuldades da empresa no momento, de haver cautela, né, se a empresa sinaliza, né, uma reestruturação imediata no sentido de, enfim, injeção de capital para a superação da dívida, soa como uma ideia razoável. Não agir com desespero, né, aguardar um pouco. Eu sei que é muito difícil para o cidadão que está em casa precisando do transporte ouvir a ideia de esperar 1 ou 2 dias, porque 1 ou 2 dias pagando locomoção privada é caro, né? Mas assim, o que eu tenho dito, a decisão que a gente tomar, vamos imaginar que a gente não faça o estudo, pegue o estudo que foi feito e que não está atendendo os critérios de qualidade e toque uma contratação imediata à frente. O preço disso vai ser pago por décadas, porque concessões são longas assim, de décadas. Esse prazo, né, que se aguardou até aqui, foi aguardado porque há uma sinalização forte da empresa desde o primeiro dia de trazer uma solução via injeção de capital. Então, assim, a persistência, uma eventual persistência do problema, obviamente abre uma possibilidade maior de se pensar outras alternativas, mas eu creio no indicativo da empresa de que haverá uma solução via injeção de capital. Havendo essa solução de injeção de capital, que é o que está sendo dito aqui, nós aí, nesse sentido, precisamos fazer uma programação de trabalho de quanto tempo vai levar esse estudo e quanto tempo vai levar a abertura do processo licitatório, para que a gente possa ter a segurança no sentido de quem vencer de fato, a gente poder fazer essa injeção daí de capital por parte pública, né, legalmente falando, e dar sequência aos serviços. Então, nesse sentido, é um comprometimento que de fato, após o transporte voltar, fazer uma análise novamente interna entre nós, entre a gestão e o transporte, e aí na sequência a gente fazer o mapa de quanto tempo que a empresa vai continuar, por quanto tempo mais ela vai ter essa saúde financeira, para a gente poder dar celeridade nas duas pontas, né? Tanto por parte da empresa quanto por parte nossa. Então, nessa questão emergencial, então, injeção de capital da própria família seria isso, né, Sérgio? Então, vocês acreditam que até a próxima segunda-feira, né, por exemplo, é uma previsão, não é claro, né, uma precisão, né, na informação, mas até a próxima segunda-feira os ônibus podem estar rodando novamente? Sim, não depende 100% só de mim, certo? Mas as coisas estão encaminhando para que isso aconteça. Certo. Então, no caso daí, Miriano, doutor Hermano, se não houver, no caso, esse retorno dos ônibus na próxima semana, aí há essa possibilidade, como o Ciro citou, de se homologarem algumas vans para fazer o transporte? Sim, os planos B, né, estão sendo pensados. A gente acredita e aposta, né, na palavra do empresário que, né, sinaliza isso já há alguns dias. Então, a aposta primeira é essa, menos impactante para o município, mas existe um plano B, existem possibilidades que já estão sendo estudadas, né? Mas enfim, é sempre importante também pensar, né, que o impacto econômico e fácil do município prejudica todo o município, né, todos os munícipes. Então, assim, se a empresa sinaliza positivamente para uma solução via empresa, é benéfico para todos que a gente aguarde, né? Mas assim, cabe destacar também que o município tomou medidas, notificou a empresa, né? O município tem agido energicamente para que haja também essa solução na via que está sendo sinalizada. Não estamos apenas de espectadores do processo. Houve movimentações, houve notificações, houve atuação do município, mas evidentemente que há estudos caso não seja possível o cumprimento do que está sendo pactuado.